Fala, meu povo amado, sejam todos bem-vindos. Mais uma dica aqui comigo. Eu sou o Sr. Franco, espero que você esteja bem. Estamos aqui na Nova Concurso para falar de direito administrativo e agora o assunto é poderes. Poder regulamentar, poder de polícia, poder disciplinar, poder hierárquico, ou seja, os 4 poderes administrativos. Poder hierárquico, quando eu uso para organizar a minha repartição pública. Poder disciplinar, quando eu uso para aplicar sanções, punição aos servidores ou àqueles que estão vinculados à ADM pública. Poder regulamentar, que deriva do poder normativo, que é entregue ao chefe do executivo, ou seja, prefeito, governador e presidente, para que essas autoridades possam regulamentar as leis. E o grande poder de polícia. Poder de polícia é o que mais cai em prova e é desse poder que eu quero conversar agora. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho mais do ciclo de polícia. Se você ouviu falar do tal do alvo, então você ouviu falar do ciclo de polícia. Isso mesmo, ciclo de polícia. O Franco, nunca ouvi falar. Pois é, então abra o coração e agora você vai ouvir falar do ciclo de polícia, que nada mais é do que uma forma de você estudar, de estruturar o poder de polícia, né? Bom, nós temos aqui, ó, o O, né? Nós temos aqui OFSC. O que é isso? Isso aqui nada mais é do que os ciclos, né, da polícia, os ciclos do poder de polícia. Ordem ou legislação de polícia. Aí nós temos ainda deixa eu colocar aqui, ó, de verdito. Ó, a fiscalização de polícia, nós temos a sanção de polícia e nós temos os atos de consentimento de polícia. Esses aqui são os 4 ciclos, ou são os 4 elementos do ciclo de polícia: ordem, fiscalização, sanção e consentimento, tá? Bom, por que eu mudei a cor aqui da ordem ou da legislação? Porque é o seguinte, ó, nem todos podem criar norma de polícia. Nem todos podem criar norma de polícia. Então, quem é que pode criar norma de polícia? Somente a ADM pública direta. E você bem sabe que a ADM pública direta corresponde aos 4 entes: União, Estados, Distrito Federal e municípios. Nenhuma outra entidade pode criar ordem de polícia? Pode. E aí está a grande pegadinha, ó. Você vai marcar que também as autarquias, ou seja, apenas e tão somente a ADM pública indireta, qualificada como autarquias, quando autorizadas em lei, podem criar também a ordem de polícia, tá? Aí as fundações públicas de direito público, que nada mais é do que uma autarquia. Então, basicamente, quem é que pode criar normas de polícia? Toda a ADM pública direta e, quando autorizadas em lei, as autarquias, beleza? Uma vez criada a norma, você vai poder fiscalizar essa norma. E se, de repente, o cidadão desobedecer a norma, aplicar uma sanção, então os demais entes podem aplicar sanções, podem fiscalizar e tudo mais. O que nos traz a seguinte situação, ó. O famoso CFS, Curso de Formação de Sargentos. Eu gravei assim, tá? Curso de Formação de Sargentos. Todos podem desenvolver, todos mesmo, ó, a ADM pública direta, tá? E a ADM pública também indireta. Isso quer dizer que todos podem, então, desenvolver. Isso é muito bom, né? Tanto a direta quanto a indireta. A grande dúvida, pessoal, era sobre a situação das estatais. Então, ó, União, Estado, DF e municípios, autarquias, fundações públicas, e aí nós temos a grande novidade, mais as
empresas públicas e sociedade de economia mista. Porém, a sociedade de economia mista e as empresas públicas só podem, então, fiscalizar e, nesse caso, aplicar sanções se forem prestadoras de serviço público, de regime não concorrencial ao setor privado. Então, eu quero que você anote isso, por favor. Você vai anotar assim, ó, empresas públicas, ó, prestadoras de serviço público, prestadoras de serviço público, tá? E um regime de não concorrencial. Por quê? Porque se for de atividade econômica, não pode desempenhar, então, essa atividade aqui, tá bom? Muito bem. Para fechar, moçada, o que que nós temos aqui, ó? Ó, esse detalhe importantíssimo, ó, que é a tal das concessionárias. As concessionárias, as permissionárias e as autorizatárias. Presta atenção. Da onde que surgiu esse CPA aqui? O CPA veio das concessionárias, das permissionárias e das autorizatárias, que são as delegatárias de serviço público, né? A pergunta é, será que essas empresas privadas, contratadas via licitação, ou seja, contratadas via concessão, permissão, será que essas empresas privadas que desenvolvem serviço público podem fazer também o poder de polícia? Pode desenvolver também poder de polícia ou só serviço público em si, né? Essa é a grande pergunta. E a resposta é esta aqui, ó. Ó, atenção. Não podem exercer poder de polícia. Isso é muito importante, tá? Não podem exercer, deixa eu só regular aqui, ó. Tem uma dica especial aqui para essa aqui. Não podem exercer poder de polícia, tá? Não podem. Então, se perguntar para você, ó, a concessionária pode exercer poder de polícia? A concessionária pode criar normas de polícia? Deus o livre. Não. É uma empresa privada. Como que uma empresa privada vai criar normas de controle, normas de fiscalização para outros cidadãos, outras empresas privadas? Não tem como. Tem que ser pessoa jurídica de direito público para criar essa norma e, pelo menos, tem que ser uma estatal que presta serviço público de regime não concorrencial para executar a fiscalização e sanção dessas normas, tá? Empresa privada, concessionária, permissionária e autorizatária não podem exercer poder de polícia. Mas tem um detalhe. Ó, atenção. Mas podem exercer atividades meio. Ô Franco, que história é essa de atividades meio? A concessionária, a permissionária e também as autorizatárias podem exercer atividades meio. Quer um exemplo? Quem vai instalar o radar na BR? O Pardal. É uma empresa privada, cara. É uma empresa privada que ganhou a licitação, vai lá e instala o Pardal, instala o radar, instala a balança. Agora, quem vai aplicar, quem vai fiscalizar e aplicar sanções? É a PRF, é a NTT, entendeu? Ou seja, são órgãos e entidades autárquicas da União, entendeu? Mas quem instalou a balança, quem instalou o radar e está fazendo a manutenção desses equipamentos é uma empresa privada. Joia? Então essas empresas, elas não podem multar o caminhoneiro, mas elas podem, obviamente, instalar a balança, que é uma atividade meio. Então olha que interessante. Ciclo de polícia, a criação da norma pode ser feita apenas por entidades da ADM direta, no máximo aí uma autarquia, que são pessoas jurídicas de direito público também. Agora, na execução da fiscalização, sanção e consentimento, tanto a ADM pública direta quanto a indireta podem exercer. As estatais somente se forem prestadores de serviço público de regime não concorrencial. E as concessionárias, por exemplo, só podem exercer
atividades meio. Fechou? É isso de dica muito especial aí de poder de polícia. Não te esquece, ó, @prof.L.Franco lá no Instagram. Quando dá assim, eu tô sempre por lá, tá? Mas assim, não fique bravo comigo. Eu sou muito pouco ativo na rede social, confesso. E quando dá, eu sempre passo por lá para convidar você para aula, para dar alguma dica, enfim, para responder recurso, né, que o pessoal fica pedindo. E eu, na medida do possível, eu tô por lá, tá bom? Sucesso, bons estudos, até a próxima!